Paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 19 de março de 2022 e nós vamos dar sequência aqui na leitura no livro de Juízes. Algo muito importante, meu irmão, minha irmã, que você precisa se atentar, preste atenção. Lá no Telegram eu estou colocando vídeos introdutórios relacionados aos livros que nós estamos lendo. Qual é a importância desses vídeos? A importância é que aquele projeto, daqueles vídeos que eu tenho colocado lá, um projeto muito sério, que ele explica muito bem o livro, o pano de fundo do livro, ele contextualiza muito bem ali o povo de Israel naquele momento histórico, porque a gente está lendo aqui coisas assim perturbadoras, por assim dizer, né? Mas você precisa olhar para isso dentro de um contexto maior. O que a gente está vendo aqui em Juízes é a degradação do povo de Israel quando ele se afasta de Deus, né? E existe um ciclo, tá tudo em paz, o povo se afasta, peca, sofre, Deus levanta um juiz. Esse juiz salva o povo, eles se aproximam de Deus, eles têm um momento de paz e depois eles fazem tudo errado de novo. Então é um movimento cíclico, onde eles estão bem, pecam, se afastam, pecam, perecem, pedem socorro, Deus levanta um juiz, juiz salva eles. Eles têm um momento de volta a Deus, um momento de paz, vivem por um tempo e depois começa tudo de novo. Então, eu peço que você assista esse vídeo para você ter esse contexto maior de visão, de mente, para facilitar aí para você, tá bom? Glória a Deus! Vamos lá! Juízes capítulo 10, vamos ler a história de mais um juiz. E agora só vai piorar daqui para frente, viu, gente? Só vai piorar. Vocês vão ver o juiz Tolá, o Jair, o Jefté. Vocês vão ver depois na sequência Sansão, Edom, Abidom e etc, etc, etc. E logo nós vamos terminar esse livro e a gente entra no período monárquico de Israel, onde nós vamos ler primeiro o livro de Esther, preparando para a chegada do rei Davi e assim estabelecer um período de monarquia em Israel. Tolá se torna juiz de Israel. Depois da morte de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Issacar, morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Jair se torna juiz de Israel. Depois que Tolá morreu, Jair de Gileade julgou Israel por 22 anos. Seus 30 filhos montavam 30 jumentas e possuíam na terra de Gileade 30 cidades que até hoje são chamadas cidades de Jair. Lembra que nós lemos lá na tomada da terra que esse Jair conquista a cidade e ele dá o nome àquela região como cidades de Jair? Eu não sei se vocês se lembram disso. É disso que ele está falando aqui. Quando morreu, foi sepultado em Camom. Os amonitas oprimem Israel. Por que eles oprimem Israel? Porque eles não foram derrotados na terra, Israel não os expulsou, Israel começou a fazer tudo o que eles faziam de adoração a deuses esquisitos e Deus então permite que o povo seja oprimido. Os amonitas oprimem Israel. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram as imagens de Baal e Astarote e aos deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e da Filístia. Olha só. Abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas a leste do Jordão, na terra dos amorreus, isto é, em Gileade.
Os amonitas também atravessaram para o lado oeste do Jordão e atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados e por fim pediram socorro ao Senhor. Pecamos contra ti, disseram, pois abandonamos nosso Deus e servimos as imagens de Baal. O Senhor respondeu: acaso não os livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas? Quando ele os oprimia, vocês me pediram socorro e eu os livrei. E, no entanto, vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que ele os livre neste momento de angústia. Mas os israelitas suplicaram ao Senhor: sim, pecamos, castiga-nos como te parecer melhor, mas livra-nos hoje de nossos inimigos. Então eles se desfizeram de seus deuses estrangeiros e serviram ao Senhor, e ele teve compaixão deles por causa do seu sofrimento. Quando os exércitos de Amon foram convocados para guerrear, acamparam em Gileade. Os israelitas se reuniram e acamparam em Mispá. Os líderes de Gileade disseram uns aos outros: o primeiro que atacar os amonitas governará todo o povo de Gileade. Jefté se torna juiz em Israel. Jefté era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. Eita nós! A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma na herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo, passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Já estamos aqui no capítulo 11, versículo 4. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da terra de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Por que precisamos de você? Responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhes disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez governante e comandante do exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar: por que você saiu para guerrear contra a minha terra? O rei Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras desde o rio Arnon até o rio Jaboque, até o Jordão. Agora, devolva-nos pacificamente esse território. Jefté enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei amonita: assim diz Jefté: Israel não roubou terra alguma de Moabe nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cádiz, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros ao rei de Edom e pediu: deixe-nos passar por sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar. Por isso o povo de Israel ficou em Cádiz. Depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe, acompanharam a divisa de Moabe a leste e acamparam do outro lado do rio Jordão, ou do rio Arnon. Em momento algum atravessaram o Arnon para entrar em Moabe, pois Arnon era a divisa de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e pediu:
deixe-nos passar por sua terra, para chegarmos ao nosso destino. O rei Seom, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar por seu território. Em vez disso, mobilizou seu exército em Jaza e atacou Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei Seom nas mãos de seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse da terra, a terra dos amorreus que viviam naquela região, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Fique com o que o seu Deus, Camus, lhe der, e nós ficaremos com o que o Senhor, o nosso Deus, nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios com Israel? Entrou em guerra contra os israelitas? Israel vive aqui há 300 anos, habita em Esbom e nos povoados ao redor, até Aroer e seus povoados e todas as cidades às margens do rio Arnon. Por que até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território? Portanto, não pequei contra você, pelo contrário, você fez mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. Mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. O voto de Jefté, aquele Jefté já dançou também com esse voto que ele foi fazer, um voto maluco aqui, ó. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Para nós é um negócio estranho isso daqui, mas para aquele povo, inclusive para o tal de Jefté, que vivia afastado do território de Israel, sacrificar crianças, pessoas ao deus Baal era comum. Aliás, essa foi a briga lá de Elias, que nós lemos no Monte Carmelo. Não, que nós vamos ler ainda, né? Elias lá no Monte Carmelo. Nós vamos ler porque está em 1 Reis, está para frente. Eu tô com minha cabeça bagunçada aqui. Você vai ver que mais tarde vai acontecer exatamente isso, uma briga por isso, porque o deus Baal sacrificava-se a esse deus crianças, e Jefté faz, para ele era um negócio meio normal na época, mas ele é um voto maluco. O Deus de Israel não trabalha com isso, pelo contrário, ele mandou destruir a terra por causa disso. A terra não, os moradores da terra, porque eles eram adoradores de deuses esquisitos e sacrificavam pessoas a esses deuses. Aliás, só um parênteses aqui, mais um parênteses rapidamente. Você vai ver aquela fala de Jesus com Pedro lá em Cesareia de Filipe, onde Jesus fala assim, ó, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali tinha um deus chamado Deus Pan naquele lugar, e tinha um buraco, uma bocona assim, que ali eles jogavam também pessoas para serem sacrificadas a esses deuses, a esse Deus na época de Jesus. Então veja como eles eram esquisitos, estranhos. Mas voltando ao texto aqui, onde paramos? Versículo 31 do capítulo 11: darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa, quando eu regressar vitorioso, eu oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército, versículo 32, para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro tocando tamborim e dançando. Era sua única filha.
Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: Ah, minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Olha só. Ela disse: Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro, permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefté, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com algum ou com homem algum. Por isso tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté em Gileade. Efraim luta contra Jefté. Aqui já é um problema. O próprio povo de Israel vai lutar contra ele. Olha só. Então os homens de Efraim mobilizaram um exército, atravessaram o Jordão para Zafon, enviaram a seguinte mensagem a Jefté: Por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa com você dentro. Jefté respondeu: Eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês. E o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Por que agora vocês vêm lutar contra mim? Os homens de Efraim responderam: Vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefté reuniu os guerreiros de Gileade e atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos da travessia do Jordão, e sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para outra margem, eles o confrontavam. Você é da tribo de Efraim? Aqui tem aquele lance lá do Shibolete ou do Cibolete. E perguntava: se o homem negasse, eles o mandavam dizer Shibolete. Se ele era de Efraim, dizia Cibolete, pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Então eles o capturavam e o matavam no lugar de travessia do Jordão. Ao todo foram mortos 42.000 homens de Efraim naquela ocasião. Jefté julgou Israel durante 6 anos. Quando morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Esse aqui é o negócio do tal do sotaque. Tem gente que tem dificuldade em dizer, por exemplo, algumas palavras com L, em detrimento a outras com R. Eu sou aqui de uma região próxima a Campinas, tem uma cidade chamada Piracicaba, e eu já meio que incorporei o sotaque dos piracicabanos. Então a gente fala porta, é tudo puxado aqui. O meu sotaque paranaense já foi embora faz tempo. Então se o pessoal mandasse eu dizer porta, eu teria dificuldade, porque eu ia dizer porta, a porta da minha casa. Era o que estava acontecendo aqui com o Shibolete e o Cibolete aqui. Versículo 8. Ibsã se torna juiz de Israel. Depois que Jefté morreu, Ibsã de Belém julgou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. O povo para ter filho e filha, né? Também não tinha TV naquela época, fazer o quê? Deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã, e trouxe 30 moças de fora do seu clã para se casarem com seus filhos. Ibsã julgou Israel durante 7 anos. Quando morreu, foi sepultado em Belém. Na verdade, naquela época também, questão de ter muitos filhos e filhas era para ajudar a família, para se casar. Igual no Brasil, um tempo atrás, as famílias tinham 10 filhos, 8 filhos, 12 filhos, 15 filhos. Tem casos na minha família, por exemplo, de tios, avós que tinham 12, 14 filhos. Na verdade, era para ajudar a casa, era para trabalhar, era para produzir. Era mais por causa disso também. Versículo 11. Elon se torna juiz em Israel. Depois que Ibsã morreu, Elon, da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Aijalon, no território de Zebulon. E para finalizar esse capítulo e a leitura de hoje, Abidom se torna juiz em Israel.
Depois que Elon morreu, Abdon, filho de Hilel de Piratom, julgou Israel. Ele teve 40 filhos, 30 netos que montavam 70 jumentos. Ele teve 40 filhos e 30 netos. 40 com 30, 70, que montavam 70 jumentos. Eu não sei o porquê que montavam jumentos também. Era o transporte daquela época. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Quando morreu, foi sepultado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Amanhã nós vamos começar a história do nascimento de Sansão. Fica ligadão aí porque tem coisa boa vindo pela frente. Deus abençoe você nesse dia em especial. Continue lendo a palavra, continue chamando gente. Se inscreva aqui se não é inscrito e compartilhe com alguém. Fui!